Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. São exatamente 10 horas no meu relógio. Lembrando que hoje é dia 7 de setembro, estamos vivendo um tempo diferente. Eu, particularmente, todo ano estaria em Aparecida. Eu lembro ainda quando criança, né, o grande desfile de 7 de setembro nas ruas da cidade de Japeri, onde a gente tinha aquele momento para os jovens, né? Eu lembro até hoje, eu quando estava em 95, nas férias de 95, eu tirei férias de 95, e eu estava com uma namorada nova, então eu fui me apresentar no 7 de setembro com a minha nova namorada. Eu nunca esqueci, talvez seja um 7 de setembro marcante, como também os desfiles que tinham das escolas aqui na cidade de Japeri, na realidade de Japeri, onde nós vivíamos, né? E nós tínhamos lá os desfiles, né? Que a gente via o prefeito, o comandante do batalhão de polícia militar. Resumindo, era um momento assim sem igual. A gente tinha assim um orgulho e uma honra de poder desfilar, né? Alguns jovens reclamavam, todo mundo falava que não ia, mas na verdade havia uma sensação boa de poder marchar no Dia da Pátria. A gente também, nas escolas que eu estudei, nós tínhamos aí as cerimônias, né? São os atos que tinha, né? Celebrando a alegria de sermos brasileiros. O interessante é que a gente costuma fazer nossa live aqui e sempre falar do Evangelho do dia, para o pessoal não se estranhar. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 19, e eu vou falar de forma resumida essa parte do Evangelho hoje. Não é que eu estou deixando o Evangelho para depois, é que hoje é 7 de setembro, eu vou tentar dar um ênfase em outras situações. Então, hoje Jesus ele escolhe os apóstolos a partir de um momento de oração, e a oração é o grande carro-chefe para a ação do cristão. O cristão, antes de tomar qualquer decisão, é importante a oração. E Jesus deixa bem claro que não é ficar só na montanha, é preciso partir para a realidade. Lembrando que o Evangelho de ontem, capítulo 6, versículos... O capítulo 6, versículos 6 ao 11, eu estou querendo lembrar, lembrei agora, né? A gente lembra claramente que esse capítulo 6 aí, quando fala da lei, da escolha, e alguém sempre fala, né, a pessoa julga de acordo com o seu desejo, o evangelho de ontem. O evangelho de hoje é a escolha dos apóstolos, a gente vê aí o chamado, e Jesus sempre traz a partir da realidade. Mas, parando por aqui, a gente vai olhar bem claro o que está acontecendo no Brasil hoje. Primeiro, existe há 27 anos um movimento chamado Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos é uma atividade de um grupo de católicos e também de evangélicos, por que não, de pessoas ligadas aos movimentos populares, que todo ano, mesmo no governo do PT, aconteceu. E aí ontem eu estava vendo um site católico, eu vi uma crítica muito pesada. Esse mesmo site que semana passada falava do direito dos militares em participar da manifestação. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que deveria até participar, mas o problema todo é que existe um tratamento. Até eu falei, gente, olha só, ninguém é obrigado a ser padre, ninguém é obrigado a ser policial, ninguém é obrigado a ser professor, ninguém é obrigado a nada. Se você é padre, sabe que a condição para ser padre é ser celibatário, pronto, não se discute isso. Você que é militar sabe que existe um documento, um documento conhecido como regimento disciplinar. No Exército tem lá o RDE, na Marinha tem o RDM, não é isso? E na PM tem o RDPM, o Regimento Disciplinar da Polícia Militar. Então a gente sabe muito bem. Então não tem sentido lá, diz que é proibido ao militar participar de atos, né, em atitude política. Eu concordo e não vou discutir isso. Eu acho que isso aí não tem que entrar. Mas esse mesmo site fazia essa bandeira aí. Não, porque estão fazendo um movimento em Aparecida, etc. E tal. Não, gente. O Grito dos Excluídos, eu não estou lá porque eu estou excluído, eu sou um dos excluídos talvez, né? Porque a gente está numa situação que a gente não pode gastar dinheiro. Para mim, Aparecida esse ano, eu vou todo ano passado não fomos por causa da pandemia, e esse ano nós não fomos devido à situação financeira. Não temos dinheiro, não temos condições de ir. Então a gente não foi lá com a Diocese de Nova Iguaçu, inclusive hoje tem missa, meio-dia lá, presidida pelo Bispo Diocesano de Nova Iguaçu, mas a gente não esteve lá, infelizmente não deu para a gente ir. Estamos de casa na oração, e vendo a televisão, vendo o repórter, e vendo que, ouvindo alguns comentaristas da Globo News para nós depois, também vendo os comentários na Band News para nós depois, em outras redes de televisões, né, não vou falar todo mundo, vou ficar o dia todo falando aqui, e lendo alguns sites, vendo a notícia lá de Brasília, inclusive ontem à noite, às 0 horas mais ou menos, pelo que eu pude ler,
um grupo de pessoas que não são baderneiros, fique bem claro, isso não é baderna. Eles tiraram o gelo baiano, invadiram um espaço que não era para invadir, isso não é baderna, na visão bolsonarista de ser. Isso claro que é baderna, né? E aí invadiram lá, estão usando fogo de artifício no evento, coisa que foi proibida, estão lá, tipo assim, querendo gritar contra o quê? Bom, eu não sei o que gritar. Eu ouvi um comentarista, não lembro o nome agora, ele dizia que estamos fazendo manifestação, vocês estão lá fazendo uma manifestação pró-Bolsonaro, pedindo a ditadura. E sabe o que é ditadura? E aí o que fala, ditadura é não poder se manifestar. Outra coisa também, que a gente observa bem, existe chamado culto ao mito. A gente sabe que mito, a origem da palavra, o mito não existe. Esse negócio de, o mito não existe. O mito é algo que, tipo assim, é algo inventado, né? Vamos dizer assim. E o mito que estão fazendo culto estão deixando os valores institucionais, os valores próprios da república, os valores próprios da democracia, estão olhando de forma muito ampla para dois inimigos muito claros no STF e também para o outro inimigo que é o Congresso Nacional. Resumindo, aquilo que eu falei nosso encontro de sábado à noite, né, quando eu falei sem filtros, a gente, quando olhou para esse encontro de sábado à noite, eu falava que criou-se o inimigo. Hora nenhuma você vê um cidadão daquele lá falando, olha Bolsonaro, o arroz está muito caro, olha Bolsonaro, o feijão está muito caro, a Bolsonaro vai dizer, compra fuzil, né? O Bolsonaro, o gás está caro, a luz está cara, resumindo. O que existe ali é uma troca de valores. O que é troca de valores? Aonde o povo, eu e você, nós, os lascados da vida, eu desempregado, você aí ganhando salário mínimo, você que está com salário aí com contado, que não dá para pagar todas as contas, o povo, de um lado, passando fome, e de outro lado, um presidente culpando os outros pela sua incompetência. E existe aí pessoas que compram essa ideia, que acreditam nessa ideia e acham que isso aí são valores que devem ser defendidos. Quando, na verdade, quando fala lá, o Supremo é o povo, é verdade, é o povo, mas esse povo que é Supremo está passando fome. Nós tivemos, aí não tem como negar isso, isso não é mídia comunista, não tem como negar que aumentou o número de pessoas que não têm o que comer de 10 milhões para 19 milhões. Que nosso país, nos últimos 2 anos, teve um assalto, desculpe o termo é esse, eu não tenho outro termo para usar, houve um assalto nos direitos do trabalhador. Na verdade, nos últimos 5 anos, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ou seja, e percebe bem que eu e você que estamos aqui com 40, 50 anos, estamos sentindo o baque. Quem tem 20 anos, 15 anos, está nascendo hoje, o baque vai ser maior. A gente observa bem que existe uma inversão de valores, uma inversão de projetos, ou seja, quando você pega lá, aí eu estava vendo aqui historicamente, pega lá os valores que em 88 nós defendemos na Constituição de 88, onde nós colocamos lá o direito à liberdade, o direito ao fim da censura, criminalizamos o racismo. Foi em 88 que começamos com esse projeto. Também, quando a gente pega lá em 82, 83, 85, as diretas já, havia manifestações populares que era unissono, ou seja, um único som de quem? Você via a direita, a esquerda, vamos dizer, todos os grupos de centro gritando pelo direito à direta já. Você percebe bem que o 7 de setembro, que eu e você, que eu, Daniel Nonato, vivi aqui na cidade de Japeri, onde eu via lá o desfile cívico, era uma emoção ouvir o hino nacional, era um prazer cantar japonês, como a gente canta, japonês tem 2 filhos, a gente cantava assim, japonês tem 2 filhos, ou seja, a gente cantava japonês da pátria filho, a gente cantava isso, e a mesma gente que às vezes, fazendo de brincadeira, havia um prazer da gente cantar esses hinos. Por quê? Porque havia uma ideia de povo. Hoje o Bolsonaro ele consegue, atacando ao STF, atacando ao Congresso, dividir esse povo. Ou seja, o 7 de setembro, que era o momento onde nós tínhamos, aí eu gostava de ver, eu sempre gostei muito de ver isso. Era minha paixão ver o desfile na Getúlio Vargas. E eu participei do desfile na Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente vê aquele monte de soldados, os exércitos, né, os quartéis, a PM, a Marinha, toda a aeronáutica, todo mundo marchando. Era o grande dia do encontro das Forças Armadas. Para quem foi militar sabe o que é isso. Chegava lá, você encontrava lá unidades militares, tudo que tem lugar, ou seja, no caso aqui do Rio de Janeiro, de todo o Rio de Janeiro,
para desfilar aqui na Getúlio Vargas. Era um prazer muito grande. Devido à pandemia, devido a essa situação que estamos vivendo, atípica no mundo inteiro, o 7 de setembro, a nível de desfile militar, foi suprimido. Tudo bem, a gente entende e respeita. Então, por que o presidente da República, na sua ignorância, ele convoca uma atividade? A ele não, foi alguém ligado a ele, tudo bem. E ele alimenta há 2 meses esse famoso dia da onça beber água. Ou seja, esse 7 de setembro, que nós devíamos estar solidários, eu digo eu e você, nós, comunidade, povo de Deus, nós brasileiros e brasileiras, como diria o Sarney, nós devíamos estar solidários com 580 mil vítimas da Covid-19, nós que devíamos estar unidos, chorando, aqueles que não puderam tomar a vacina, nós devíamos estar aqui agora lamentando o aumento da pobreza, ou seja, o aumento de brasileiros que não têm o que comer. Nós estamos agora preocupados se o presidente pode ou não pode governar pela sua incompetência. Aí você vê aí, outro dia eu estava ouvindo a matéria, eu tenho uma camisa amarela, eu tenho a camisa da Seleção Brasileira amarela, também tenho o azul, não sei onde está, mas tenho. Né? Eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, eu sempre falo isso, eu não abro mão da bandeira do Brasil no meu escritório, eu tenho uma bandeira do Brasil ao fundo, você pode ver aí na nossa live. Você também tem, tá até aqui ó, a bandeira do Brasil, ó. A gente também tem lá no meu quarto uma bandeira do Brasil. Eu não abro mão de ser brasileiro, não abro mão de ser patriota, não abro mão de ser cidadão com a nacionalidade, com uma pátria mãe que me pariu, a palavra é essa, se alguém se escandalizou, paciência, mas é difícil. Outro dia eu cheguei no trabalho, um tempo atrás, ano passado, cheguei no trabalho com a camisa da Seleção Brasileira amarela, que eu botei. Cheguei lá, alguém, tu é bolsominha agora, ou seja, existe uma vergonha de se usar a camisa amarela. Se existe uma vergonha de usar a camisa da Seleção Brasileira. A seleção que tantas as vezes se viu como um ópio pro povo, é verdade. Se viu como ópio pro povo. Aí, domingo passado, tivemos aí a Anvisa parando o jogo da seleção. E parou porque os argentinos não cumpriram. Aí eu perguntei, cadê a Anvisa lá em Brasília para mandar o povo botar a máscara? Cadê a Anvisa quando o presidente da República, aquele presidente embusteiro que nós temos, e não me processo por isso, ele tá lá sem máscara? Ou seja, é complicado a gente analisar esse fato. E aí quando você vê, qual é a cor do Brasil? A cor do Brasil é o verde e amarelo, não abro mão disso. Eu também não abro mão, sou brasileiro, graças a Deus. Estamos aqui curtindo a bandeira do Brasil, estamos aqui curtindo a nossa nacionalidade. Contudo, se nós fôssemos olhar historicamente, aí o historiador vai falar isso para vocês, historicamente, a nossa cor deveria ser o vermelho. Qual era a cor do pau-brasil? Era uma madeira que dava uma tinta vermelha. Então a cor do Brasil só pode ser vermelha. Ou seja, quando minha bandeira jamais será vermelha, vai lá na conta de luz, vê lá, tem uma bandeira vermelha 2 agora, não é isso? Mas aí tudo bem, não é sua bandeira, mas é a bandeira que você paga, não é isso? Basta você usar aí, a conta de luz aumentou 50%, a bandeira vermelha 2, ou seja, 1, 2, tem igual filme americano, 1, 2, 3 e vai-se embora. Se bobear, vai vir, até o final do ano vem um 4. De acordo com algumas fontes, você pagava 1,42 no quilowatts da energia elétrica, agora você está pagando 14,20, ou seja, um aumento de 1000%. Está igual aquela vacina que o presidente da República tomou. Aí você olha bem, se fôssemos de fato resgatar as cores do Brasil, é o vermelho. E se for ainda resgatar mais ainda, a nossa cor é uma cor plural, porque nós somos um povo, um país tropical, somos um povo plural, ou seja, o verde e amarelo é uma valorização de uma origem na família de Avis e Bragança, ou seja, não tem nada a ver de fato, se for falar de fato, com o povo. Contudo, nós brasileiros, desde o Império, tomamos essa cor como nossa e nós estamos, de fato, perdendo, e ou seja, isso é muito triste, estamos perdendo o nosso direito de usarmos as cores verde e amarela, de usarmos as cores do Brasil. Ou seja, se você usa o verde e amarelo, você é bolsonarista. Se você usa o vermelho, você é comunista. Ou seja, então nós temos que ver que está havendo uma inversão de valores. E sem contar que você vê pessoas que não viveram a ditadura gritando pró-ditadura. Não, que vem a ditadura militar. Senhores, aquilo que eu escutei e repito, é o direito de pedir para não ter protesto. É protestar para não ter protesto. Ou seja,
nós cristãos, nós brasileiros, nós homens e mulheres de bem, nós cidadãos de fato, que estamos indignados com esse governo negacionista, esse governo covarde, esse governo que não é golpista, mas dado um golpe atualmente, isso é um golpe na minha consciência moral, é um golpe na minha inteligência, ou seja, e a gente se cala, ou seja, a gente quando vê o verde e amarelo já não é do Brasil, e o Brasil é maior do que o Bolsonaro, o Brasil é maior do que aqueles que estão em Brasília, aqueles que se dizem cidadãos de bens. Eu estava vendo um vídeo, eu assisto tudo, aquilo que eu aprendi com São Paulo Apóstolo, examinar e provar e ver de tudo. Eu assisto tudo, eu via uma pessoa com a câmera filmando os homens arrebentando, tirando o gelo baiano da pista para passar os caminhões. O povo é nós somos o Supremo. Senhores, o povo é tão supremo que vai no mercado com R$1.000, não consegue comprar 200 que comprava 5 anos atrás. O povo é tão supremo que vai no mercado só para assistir, só para olhar. É aquilo que às vezes eu fazia e eu faço ainda, né? Eu passo num lugar e vejo alguma coisa. Outro dia eu passei num lugar, tava vendendo um carro num shopping, tava tendo um carro lá sendo rifado, ou consórcio, não sei como é que é. Aí eu passei e vi lá, 370, a partir de 370. Aí eu cheguei, falei, legal, aí fiquei olhando o carro, apaixonei, fiquei olhando. Aí chegou a menina, o senhor? Eu falei, não, só vim olhar só, porque olhar ainda pode, é de graça. Um dia que pagar para olhar, eu também não vou olhar mais. Ela começou a rir. Ou seja, a realidade nossa é que nós estamos vivendo um momento sem igual. Aquilo que o Maurício Ricardo, aquilo que a internet, aquilo que a rede social, aquilo que a imprensa, aquilo que nós já vivemos, que chama-se pós-verdade. O que é pós-verdade? Ou seja, a verdade ela não existe mais. Ainda olhando para o 7 de setembro, que foi o grito na margem do Ipiranga, né? Independência ou morte, a gente fala isso, Dom Pedro gritou independência ou morte, e se faz uma poesia nesse sentido, criou-se o quadro lá, né? Do Veríssimo, mostrando, né, um monte de soldado de um lado, soldado do outro, quando na verdade não era nada daquilo. Ou seja, o brasileiro quer porque quer construir seus mitos. Na época da ditadura militar, se falava que o perigo do Brasil ficar na mão do povo, ou a eleição ser democrática, era o perigo do comunismo. E naquele tempo, verdade, havia o perigo do comunismo, não vou negar nunca isso, historicamente, se alguém discordar de mim, tudo bem, tem todo direito, porque você sabia que havia aí a Guerra Fria, um conflito entre a falecida União Soviética e também aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos capitalista de um lado, a União Soviética do outro, o mundo dividido. E o perigo da guerra nuclear era quase que cotidiano, todo dia eu te acordava. Eu acordava quando criança, eu tinha meus 10 anos, em 85, quando alguém gritou, olha, vai ter bomba, vai explodir. Fulano, eu lembro que até hoje da matéria que eu li na época, moleque, que um homem podia explodir o planeta Terra em 5 vezes, ainda ia sobrar munição, ainda sobrar bomba ainda. Aquilo me assustava. Hoje, eu com mais de 40 anos, eu ainda estou assustado com isso, mas não me assusta tanto. Eu já vivi 40 anos, está ótimo, maravilhoso, que bom que já vivi 40, já vivi bem já. Só que você para pensar que a gente quando vive, e eu digo isso como pai, como irmão, como amigo, a gente não vive para nós. A gente vive para o outro. Ou seja, tudo bem, eu já vivi 40 anos. E minha criança que tem 10 anos? E meu filho que tem 5? E minha irmã que tem 3? E meu primo que tem 4? E todos aqueles que virão depois de mim. Ou seja, a gente vive esse conflito aí ideológico e se percebe claramente uma falta de respeito, uma falta de consideração com a história vivida. Com tudo aquilo que nós, eu e você, no caso, a gente passou. Ou seja, a vergonha, olha, em 86, eu digo 86 que eu lembro, quando o Brasil jogava, era aquela coisa na rua. Hoje em dia, se enfeitar a rua é coisa de Bolsonaro. Ou seja, roubaram até isso. Olha, se o Lula, se o PT, se a esquerda nos roubou alguma coisa, é algo que pode ser devolvido, que é dinheiro. Agora, ninguém vai devolver, eu digo aos senhores isso, vai demorar para devolver o orgulho de ser brasileiro, de usar o verde e amarelo, que mais de 70% dos brasileiros estão tendo hoje, graças a essa inversão de valores. Olhando ainda para o 7 de setembro, eu quero dizer bem claro, brasileiro, brasileira, cidadão de bem, homem e mulher, cidadão, não interessa se você é trans, se você é hétero, se você é homo, o que me interessa é que nós tenhamos vergonha na cara. Vergonha na cara. Hoje é um grande dia de nós olharmos para essa manifestação em Brasília e perceber o culto a uma pessoa, o culto a um homem, o culto a um ser desprezível que é incompetente.
Você pode ver que os filhos dele compram mansão, você pode ver que a rachadinha está aspirada, está mostrando toda hora, mas infelizmente aqueles dizem não houve nada. Se comparar com a rachadinha do governo cubano, com o governo no caso do Fernando Henrique e do Lula e etc e tal. Outro dia eu peguei uma postagem lá, se olhar muito bem a culpa do país está assim, a culpa é de quem? Mostrou lá, linha do tempo. Eu falei, não, meu filho, essa linha do tempo tá furada. Vai lá nos índios, eles são culpados. Bom, eu paro por aqui, feliz independência, que Deus nos abençoe, que possamos voltar a usar e dizer que somos brasileiros de verdade, que essa divisão maledita, essa divisão que está matando o nosso sentimento pátrio, possa ser vencida. E que 2022, vote no meu cachorro, o nome do meu cachorro é Coragem, mas jamais vote em Bolsonaro, pois ele é egoísta, egocêntrico e ele infelizmente, ele é incompetente. E infelizmente, eu falo isso, depois vão dizer para o presidente Daniel, sabe que você não consegue emprego? Por quê? Porque você fala mal do presidente na rede social. Senhor, eu estou desempregado. Aí me falam isso, de vez em quando eu recebo um telefonema, uma mensagem, você tem que aprender a não falar mal do presidente na rede social, porque se você falar, por isso que você não está trabalhando até, você perdeu o emprego. Tá, se foi por isso, louvado seja Deus. Se não foi por isso, também louvado seja Deus. Agora desempregado, preocupado com a vida, mas jamais louco para apoiar um cara que não tem condições nenhuma de liderar o povo. Deus nos abençoe e nos ajude. 7 de setembro é isso, é brasileiro na rua, mas para juntos cantarem, né, o hino da independência, juntos, todos os brasileiros. É um dia que nós devemos celebrar a vida, e a vida digna. Não somente a vida de uma meia dúzia que está lá ganhando mais de 30 mil por mês, não a vida apenas de um e de outro, mas a vida de todos. E vamos acabar com a fila do osso. Chega, o povo quer comer carne, R$70 o quilo da carne. O povo quer comer arroz e feijão. É aquilo que eu botei um vídeo aí ontem, e hoje eu postei no WhatsApp. Eu dizia, se o brasileiro não comer arroz e feijão, ele perde a sua nacionalidade. O povo quer ter dignidade. O povo quer saúde, aquilo que o Titãs canta, comida, bebida. O povo quer diversão, quer arte. Hoje em dia, devido à pandemia, tudo bem, existe muita coisa que está fechada, mas infelizmente o presidente da República está fechando o nosso sentimento pátrio. Fique com Deus, obrigado a você pela presença, obrigado pelo carinho. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, dê like, dislike, concorde, discorde, liberdade, democracia é isso. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.